Fãs da F1, vamos a mais um vídeo de realidade paralela e a explicação de várias dúvidas que alguns de vocês tiveram, por conta de vários detalhes que acabaram ficando um pouco soltos sobre a temporada de 1996 da nossa realidade paralela. Em nossa realidade paralela, sabemos que Senna em 96 permaneceu na Williams e o Schumacher permaneceu na Benetton. Na realidade paralela, Ferrari procurou inicialmente Senna, que disse não à equipe italiana, e depois Schumacher foi procurado e também disse não à mesma equipe. Assim, a terceira opção cogitada foi a renovação com Berger para 96 e 97, mas o austríaco já havia assinado com a Benetton para um contrato que, em tese, seria de 2 anos. Como consequência, a Ferrari cogitou Rubinho Barrichello, mas o contrato do jovem talentoso Brazuca com a Jordan seria até o fim de 1996, e a equipe italiana concluiu que não valeria a pena pagar a multa rescisória para tê-lo em 1996. Irvine, que estava sem contrato para 1996, acabou sendo a opção para a equipe italiana para um contrato que seria apenas para aquele ano. Outra valiosa observação que alguns de vocês fizeram corretamente foi em relação ao patrocinador do boné do Senna. O Banco Nacional realmente faliu no final de 1995 e constatei que, de acordo com a rápida pesquisa que fiz aqui na internet, esse banco foi comprado pelo Unibanco. Assim, a partir desse spin-off eu irei fazer a correção sobre o patrocinador do boné de Senna, que agora será o Unibanco, pessoal. Com relação ao campeonato, a vitória excepcional de Schumacher na Espanha foi elogiada por todo mundo na Fórmula 1, mas o alemão não estava mesmo representando a ameaça ao penta do Brazuca, e a expectativa para a corrida do Canadá era a mesma de qualquer outra corrida daquele ano incrível. As circunstâncias finalmente haviam convergido para aquilo que o Senna sempre quis quando foi para a Williams, e mesmo com a maior parte do campeonato ainda por ser disputada, o penta estava cada vez mais próximo. Então vamos a mais um capítulo dessa temporada mágica, dessa realidade mágica, pessoal! Mas antes, como de costume, te peço que se inscreva aqui, dê o like e ative as notificações se fores novo por aqui. O contador de pole position de Senna sofreria mais um previsível incremento na etapa do Canadá, e o seu valor agora era de 93. Faltavam apenas 7 poles para a mítica centésima. Damon Hill completou a primeira fila e Schumacher largaria apenas na terceira colocação. Tanto a largada da corrida quanto o seu decorrer foram bem previsíveis. Ayrton manteve o primeiro lugar enquanto Hill permaneceu em segundo e Schumacher em terceiro. Berger fez boa largada e na volta seguinte ultrapassou a Ferrari de Alesi, alcançando a quarta colocação. Em um raríssimo erro da equipe Benetton, o pit stop Schumacher foi ruim e Berger o ultrapassou, alcançando a terceira colocação. O austríaco não facilitou a vida do alemão enquanto os dois disputavam a posição. Senna ultrapassou os dois para aplicar uma volta. Ayrton, no entanto, ainda iria para sua parada nos boxes voltas depois, e aquela seria a sua única da corrida. Após a parada, o Brazuca seguiu para mais um tranquilo passeio até a hora da chegada da bandeira quadriculada. Eram 7 vitórias em 8 corridas e 70 pontos em 80 possíveis. A diferença entre Senna e Schumacher voltava a ser de mais de 30 pontos. Há 28 anos, em uma realidade paralela bem próxima a gente, o Brasil vivia mais uma tarde feliz, pessoal! É isso aí, meu amigo. Obrigado por ter visto esse vídeo e pela sua interação aqui no canal. E se tiver qualquer outra dúvida sobre a nossa realidade paralela, não hesite em postar nos comentários do vídeo que eu irei ler. Abraço forte, pessoal, e até a próxima corrida imaginária!